Qual é a finalidade desse tratado? Por que a necessidade dele? Por que a grande síntese é tão importante para a humanidade futura? Por quê? Por quê? Por quê? No capítulo 31, a sua voz explica de uma maneira mais clara os motivos pelos quais tudo isso está sendo apresentado dessa forma. Então, trata do significado teleológico do tratado. Teleologia, né? Teleos é finalidade, logia estudo das finalidades últimas. Então, o capítulo fala exatamente desse aspecto mais elevado, né? O aspecto último, né? Qual é o objetivo supremo dessa introdução, né? Da introdução disso para a humanidade. E daí a gente pode pegar uma frase do capítulo 7, né? Já foi dito lá atrás, página 41 desse livro, né? Que fala sobre o nosso universo. O universo é um movimento contínuo. E movimento significa trajetória. Trajetória significa um objetivo a atingir. Isso por si só, né? Já para uma pessoa mais intuitiva do que racional, já é suficiente para trazer todo o significado da obra, né? Para uma pessoa que está muito enterrada no intelecto e todas as suas manias, a frase não vai querer dizer nada, né? Ou talvez a pessoa fale, né? Diga que a frase é muito vaga. Eu escuto isso bastante por parte de algumas pessoas, inclusive que se dizem, né, espiritualistas, que estudam, né, têm suas doutrinas e querem se aprofundar nessas questões, né? Eu apresento para elas, para Dibaldi, né, algumas frases, uns conceitos da grande síntese. A pessoa me responde que é muito vago, né? Muito vago, né? Mais provas, mais demonstrações, mais alinhamentos com a minha doutrina, né? Que explica melhor a coisa. É sempre assim. E eu venho reparando, né, que existe um certo vício, né? Quando, à medida que o humano vai lidando com a questão espiritual, de nada adianta lidar com as questões metafísicas, né, do domínio do espírito, alfa, se você continua tendo uma psicologia orientada por e para gama, a matéria, as coisas do mundo sensível, né, o mundo objetivo, da objetividade física, melhor dizendo. Não adianta muita coisa. Você vai continuar você vai implementar, né, você vai fazer um estudo de coisas não materiais, né, que transcendem a mente, só que usando os mesmos métodos da mente. Então não adianta muito, né? Daí o significado da obra de Ubaldi, para mim, é muito grande nesse sentido. Ela vai no aspecto substancial das coisas e nos deixa livre para nós fazermos nossas próprias aplicações aqui nesse terreno, né? Não existe uma narrativa bonitinha e detalhada e floreada de como foi formado o planeta Terra, como surgiram as espécies, como se dá as divisões dos corpos, né? Quais são as classificações, né? Quantas divisões existem, e um monte de detalhes que, em muitos casos, acabam levando muitas pessoas a ficarem presas a partir de determinado ponto, né? É muito interessante você, por exemplo, pegar trechos da Bíblia, né, do Novo Testamento, e fazer uma leitura, né, uma análise, entender o que foi dito. Mas a partir de certo ponto, eu começo a reparar que as pessoas se perdem
numa descrição infindável interpretativa, mesmo que objetivando alcançar algo mais profundo, né? Então até isso tem limites, né? E a questão de ir direto na essência das coisas é muito interessante para mim, porque você consegue, né, o poder de síntese, né, até a palavra síntese realmente ganha um significado mais profundo para mim, porque o poder de síntese da obra de Ubaldi é indescritível. Né? Ele vai no aspecto realmente que interessa, ele chega no ponto. É como dizem, vai direto ao ponto, né? Só que do ponto de vista, né, de uma perspectiva ampla, né, substancial. Então, as narrativas, né, as descrições, as subdivisões de categorias de níveis psíquicos, né, como é que se dá isso, é mera consequência que depois as pessoas podem implementar por si mesmas, né, sem precisar ter uma doutrina, né, que fale como é em detalhe as coisas. Né. Uma das coisas que me interessa muito na obra de Ubaldi é que ela te dá a liberdade de você ir construindo por si mesmo as coisas, mas ela te dá a visão universal, né? Ela te dá os trilhos, né? Em linhas gerais foram traçados e a meta final, e daí o resto ela vai deixando a gente descobrir. Só que fala, ó, vocês se orientem por essas coisas. Porque se vocês quiserem seguir outro caminho, vejam bem, não tem sentido essas coisas, né? A gente busca um monte de para em uns lugares e tenta fazer caminhos transversais que não levam a lugar nenhum, sendo que a gente devia seguir o caminho certo, né? Evolutivo. O que pode gerar outro tipo de confusão típico de nossos dias que é a pessoa entender que não, mas cada um tem um caminho, então não pode ter um caminho só. Não, existe um caminho só. Né? Substancialmente dizendo, né, cada um tem múltiplos caminhos disponíveis, sendo que apenas um é o caminho certo de fato, que não vai levar a um beco sem saída. Né? Mas esse caminho único que você segue, e o outro segue, e cada um vai seguir o seu caminho único, levam para a convergência. Então é como se, no fundo, todos esses caminhos diferenciados das subjetividades humanas apontassem para um novo plano objetivo, que é metafísico, que é no âmbito espiritual, e não no âmbito físico, material, objetivo, sensório. Então, de certa maneira, falar que só existe uma verdade, só existe um caminho, não vai contra a liberdade de cada um seguir sua consciência, né? E seguir sua trajetória. Essa é uma coisa que tem que ser trabalhada muito interiormente para a pessoa conseguir compreender. Né? Não é algo que vem de graça. E, nesse sentido, a obra é a coisa mais fantástica que eu vi e verei em vida. Né? Então, por isso eu estou trabalhando norteado por ela, né? E absorvendo cada vez mais. Isso não significa que você deixe, né, sua vida vire um bloco monolítico, né? As suas ações virem emissão de sons monocórdicos, né? Não, muito ao contrário. Né? Você busca várias coisas, né? Mas você orienta todas essas coisas segundo um esquema universal, que foi fornecido por uma pessoa que veio a esse mundo. Bom, sempre lembrando, né, que o eixo central de tudo aqui é Deus. E não devemos ter medo, né, ter receio em tratar, né, em pronunciar essa palavra. Né? A pessoa vai entender Deus de várias maneiras, né? Mas a questão aqui é simplificar as coisas, né?
Se o sujeito não entende o que você está querendo dizer por Deus, explique melhor, né? Inclusive, fica muito claro para mim, porque sem essa concepção, essa visão de Deus atuando incessantemente a todo momento, a gente não consegue realmente evoluir de forma plena sem ter Deus como eixo central da evolução, mesmo que você nunca pronuncie essa palavra, né? Mas isso é algo que eu vejo que ainda é muito difícil por parte de várias doutrinas, né? Eu percebo que existem, né? Mesmo que doutrinas que tratem de Deus, eles não conseguem se jogar de corpo em alma nessa questão. Tem outras que preferem nem tratar de Deus, né? Falam no máximo do mundo espiritual, falam do espírito, né? De corpos não físicos, mas parece que tem um medo muito grande, né? Um receio em tratar da palavra D, né? D maiúsculo. Eles usam essas desculpas de que não, isso foi objeto de muitas má interpretações, a gente não sabe exatamente o que seja Deus, e, portanto, a gente deixa isso de fora, né? Agora, o fato da gente não conseguir compreender Deus, né, admirar Deus em sua plenitude, nem mesmo quando atingir a perfeição total, né, porque Deus é uma potência que a gente nunca vai atingir, mesmo que a gente tenha a mesma natureza dele, não implica em não colocar ele, né, com E maiúsculo, como eixo central de nossas vidas e dar prioridade para as coisas dele, que no fundo desejam o melhor para nós, como indivíduo e como coletividade, né, e como o universo como um todo, se a gente conseguir perceber em profundidade. Então, o significado da obra de Ubaldi é central para a evolução da humanidade. E dificilmente a pessoa por si mesma vai conseguir ter essa percepção. Por isso, eu vejo como algo importante deixar essas coisas, né, difundir isso por aí. Dificilmente, né, você vai desenvolver por si mesmo a faculdade intuitiva e ter acesso a correntes de pensamento que vão te trazer uma revelação desse porte, né? Não vejo pessoa no mundo quase que uma em cada bilhão talvez esteja apta a fazer isso. Então, para que a evolução da humanidade se dê, então é necessário que ela tenha contato com certos princípios, conceitos, né, leis, que ela comece a perceber coisas, né? E a ciência está lentamente caminhando para isso, né? As filosofias, cineastas já falam sobre isso de várias formas harmônicas e poéticas já há muito tempo, né? Sem saber exatamente o que seja isso. As próprias pessoas comuns, né, que está querendo atingir uma verdade mais profunda, ela está expressando um monte de coisa que nesse livro que eu estou fazendo essa exposição aqui, revelou, né, sintetizou e solucionou, né, em linhas gerais. Então, não dá para abandonar isso, né? Então, por mais que venham tentações, por mais que venham críticas, por mais que venham os mais diversos tipos de análises frias, né, da mente intelectiva, a obra permanece inalterada, né, indestrutível, né, invencível, né? Não tem como. Não tem como. É simplesmente muito poderoso a coisa, né? E justamente porque abarca tudo, né? Então, como é que você vai combater uma pessoa que te ama e que quer o seu melhor, né? Se você fizer isso, você está destruindo a si mesmo, né? É essa birra que
a humanidade ainda tem hoje com Deus. Né? A humanidade acha que vai conseguir se atingir a felicidade, que no fundo todo mundo quer a felicidade, até as pessoas que estão destruindo o mundo, né? Eles têm um conceito tão distorcido do que deve ser, né? Como deveria ser, que elas estão destruindo a si mesmas e destruindo os outros que entram nessa vibe, né? Para usar um linguajar da moda. Então, assim, você colocar Deus fora da jogada, como uns costumam colocar, é colocar todas as vias, a única via de salvação própria, bueiro abaixo, né? Então não tem como fazer isso. Para mim, não tem o menor sentido, né? E a ciência, né? As filosofias, qualquer pessoa que tenha um bom senso, né, já esteja sintonizada com esses princípios aqui, já está percebendo isso, está usando a própria especialidade dele para demonstrar isso. Eu vou até deixar alguns links aqui bem interessantes que eu venho encontrando a respeito dessa questão. Um desses eu encontrei aqui, é um vídeo que fala como a matemática refuta o materialismo e aponta para Deus. É de um estudioso da área, né? De matemática, obviamente. Então, assim, quando eu falo que as coisas aqui deveriam ser conversa de bar, é a coisa mais importante que existe, isso não é uma modinha, né, do Leonardo humano que quer que todo mundo siga para eu formar o meu rebanhinho com a minha macacada, que nem se vê a imensa maioria das pessoas por aí, né? A imensa maioria, né? Até os caras ditos espiritualistas, tal, eles caem nessa armadilha, né? Eles operam em prol do número, né? Para mim não tem a menor importância que ninguém nunca veja essas coisas aqui. Eu só estou colocando as coisas aqui porque eu me sinto na obrigação de fazer isso. Eu me sinto. E é muito interessante, né, que no meu tempo livre, né, eu vou sempre fazendo uma releitura, relacionando. Eu acho engraçado, né, porque me parece que tudo que eu aprendi em engenharia e o fato de eu estar dando aula sobre coisas em engenharia, que estão me levando a aprender muitas coisas que eu não aprendi na faculdade, porque a faculdade é uma coisa brutalizante, né? Desumana. Essas coisas parece que eu só aprendi isso, né? Eu só fui levado a fazer tudo isso, inclusive a aprender mais a fundo virando professor, né? Porque a pessoa que ensina tem que aprender mais a fundo e é um processo contínuo de aprendizado para você conseguir repassar. Me parece que tudo isso na minha vida só ocorreu para eu conseguir usar esses traquejos mentais para compreender melhor a lei suprema e implementá-la em vida. Parece que o único sentido de eu ter esses títulos parece estar sendo isso, né? Para mim é a maior utilidade. Além de ser um ganha-pão, né? Eu preciso sustentar meu corpo, né? Nesse mundo, como dizia o Balde, né? Tem um corpo, tal, então eu tenho que sustentar esse corpo. Então não dá para largar todas as coisas de gama, né? E se dedicar só a alfa. Mas o único sentido, né? De eu estar empregado, né? É para ter o ganha-pão e eu posso na minha profissão expressar em cada coisa que eu faço essas coisas do espírito de uma maneira bem interessante. Então, eu queria até ir mais longe nisso, né? Eu pensei que, dados os nossos tempos críticos, né, e a missão da instituição, isso seria desejável, então eu tentei avançar um pouco mais e eu vi que não existe nível de consciência coletivo lá para isso. Daí eu decidi então recuar entre aspas. Eu decidi, não vou compartilhar com vocês, né? Eu vou compartilhar com o mundo, né? Que assim,
Compartilhar com uma comunidade de 1.500, onde as pessoas estão num nível de consciência, ainda que não percebem isso, é muito restrito comparado a poder compartilhar com um mundo de bilhões, onde com certeza, né, vai ter pessoas sintonizadas. E tudo aqui é feito de uma forma livre, né? Eu ganho mais liberdade, porque eu não preciso preencher um monte de papel, comprovar o que eu estou fazendo, tal, ou mesmo mostrar, demonstre, né? Prove por A mais B que isso está consistente com a nossa restrita lógica, né? Forma mental. Coisa que não é possível de ser feita, né? Você não demonstra coisas que estão acima do nível consciencial de outra pessoa. A outra pessoa que tem que evoluir, expandir sua consciência para conseguir entender o que você está repassando. Se a coisa que você está repassando exige a pessoa operar em outra, numa dimensão superior, né, de consciência, a partir de uma dimensão superior. Então, não adianta, né, chegar para a pessoa e explicar, né, se a pessoa não atingiu aquela maturação interior. O que você vai fazendo é emitindo luz. Daí, o trabalho já está feito. Bom, no próximo vídeo eu vou entrar realmente no ponto aqui desse capítulo. Eu falei tudo isso simplesmente para reforçar o fato de que essas coisas aqui são as coisas mais importantes que existem. E vocês podem relacionar com um monte de coisas. Vocês podem encontrar essas coisas aqui em todas as atividades da sua vida pessoal, se você tiver olhos para ver. Então é nesse sentido que se tratam das coisas mais importantes. Bom, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse capítulo. Saudações.